Vocês aqui, professor Rangel, com vocês aqui para mais uma aula, fechando o bloco da genética, falando sobre biotecnologia, a utilização de tecnologias e sistemas biológicos, né? E a biotecnologia hoje, ela acaba encaminhando para que uma boa parte da galera está chamando de engenharia genética. Vamos ver o que é isso? Vamos ver o que é biotecnologia? Quer dizer, assim que meu querido amigo slide resolver passar. Bem, a biotecnologia é a utilização de tecnologias na manipulação de seres vivos, né? E aí você usa a biotecnologia, por exemplo, em relação a áreas de conhecimento que podem usar a biotecnologia. Está aqui mostrando para a gente. Deixa eu me tirar daqui rapidinho, só para pegar meu apontador a laser, para ficar bonito. A microbiologia pode utilizar a bioquímica, a genética, engenharia química e até a informática podem usar a biotecnologia, certo? Os agentes biológicos utilizados por ela são micro-organismos, ou apenas células, que podem ser de um organismo pluricelular, e muitas moléculas. Enzimas são fundamentais, o próprio DNA, podemos usar anticorpos, por exemplo. Bem gerados pela biotecnologia: alimentos, bebidas, produtos químicos, energias, produtos farmacêuticos, fertilizantes, defensivos agrícolas, tá? Isso tudo pode ser produto final, bem gerados pelos processos biotecnológicos. E assim como serviços. Serviços de que tipo? Você pode usar a biotecnologia em processos como purificação de água, tratamento de resíduos, evitando inclusive que a água fique poluída, controle de poluição, redução no uso de insumos em agricultura. Tudo são serviços que podem ser utilizados a partir da utilização de técnicas de biotecnologia. Belezinha? Opa, agora eu fiquei na frente, vou tentar vir para baixo de novo para atrapalhar menos. Não, vou lá para cima, para o alto. O que é biotecnologia em si? Qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para uma utilização específica. Vamos traduzir, vamos falar mais fácil, porque eu só li para vocês aí, ler você sabe. Biotecnologia é quando você usa ser vivo ou recursos dos seres vivos para gerar algum produto, para gerar algum processo, para gerar algum serviço ao ser humano. Então, a utilização da vida na obtenção de alguma característica vantajosa para os seres vivos, ou de alguma característica de algum fator, produto ou ser vivo, para o ser vivo, é a biotecnologia. Nós temos biotecnologia que você conhece no seu dia a dia. Muitos de vocês já podem ter construído ou feito, produzido, massa de pizza em casa. E a massa de pizza nada mais é do que um processo que usa biotecnologia. Como? Você não usa fermento biológico para fazer a massa de pizza? Então você produz alimento usando uma ferramenta de biotecnologia. Uma biotecnologia tradicional chamada de fermentação. Você usa os fungos, as leveduras presentes no fermento para fermentar os açúcares presentes na farinha de trigo. Isso vai fazer a massa crescer e aí você vai aerar a massa e aí você vai produzir o alimento que você precisa. Então a fermentação que nós usamos já há muitos e muitos anos é uma forma de biotecnologia tradicional. Aqui está dizendo, né, atuação de enzimas, para produção de álcool combustível, pode ser usado para produção de antibióticos. Nós temos biotecnologia usando seres vivos hoje em dia, até na produção de energia, né, com biodigestores que geram metano que pode ser queimado para gerar energia para a população. Então, isso tudo é a utilização de biotecnologia, que nós chamamos de biotecnologia tradicional. Mas, há alguns anos, acho que a partir dos anos 70 com mais força, começou a surgir e fortalecer o uso da biotecnologia moderna, aquela que se envolvia na genética. Por quê? Usava o material genético dos seres vivos para modificações acontecerem. Antes, basicamente, ela era baseada na atuação do metabolismo do ser, da atuação enzimática. Mas a biotecnologia atual está muito mais ligada em manipular o material genético, alterando seres vivos ou produtos para você ter aquilo que você precisa. Então, a biotecnologia moderna, que dos anos 80, 90 para os anos 2000, início de 2000, 2010, 2020, você tem uma modificação de seres vivos utilizando aí essa manipulação de material genético. Tá? Então, a biologia moderna é o principal alvo dessa minha aula de hoje aí com vocês. Belezinha? Esse bloco de assuntos, né? Gente, e quando a gente fala de biotecnologia moderna, o nome mais bonitinho, mais pomposo é engenharia genética. A engenharia genética, como está dizendo aqui, ó, é um conjunto de técnicas que envolve manipulação de genes
de um determinado organismo artificialmente, com o objetivo de produzir organismos geneticamente melhorados para desempenharem melhor suas funções, produzir substâncias úteis à humanidade. De novo, essa foi a leitura por mim, né? Na engenharia genética, nós vamos manipular seres vivos, ou colocando características novas neles, ou bloqueando características que eles possuem, ou alterando sua capacidade de produzir ou não alguma substância, e com isso a gente vai tentar gerar novos produtos ou novas funções que tragam benefícios à humanidade. Esse é o grande objetivo da engenharia genética, beleza? Para a engenharia genética funcionar, várias ferramentas são utilizadas. As primeiras e mais básicas, que já eram usadas também na tradicional, só que a tradicional você usava o ser vivo mesmo, né? E as enzimas de ser vivo no metabolismo dele é que funcionassem. Agora não. Agora você isolou as enzimas, eu tirei as enzimas de seres vivos e vou utilizá-las como ferramenta inicial da engenharia genética. Eu botei algumas enzimas aqui para você ver como exemplo. A DNA polimerase, que é uma enzima que faz a duplicação, a formação dos novos filamentos do DNA, quando você quer construir DNA novo. Transcriptases, a mais famosa é a reversa, que usa RNA de molde para a produção de DNA, e aí você consegue manipular esse DNA, chamamos de cDNA, o DNA codificado, a partir do RNA. Enzimas chamadas de DNA ligase, que ligam moléculas de DNA uns dos outros. Eu pego o DNA do ser A, quero ligar com o DNA do ser B, essa ligação vai ocorrer com o estímulo ou com a atuação da enzima DNA ligase. E as endonucleases ou enzimas de restrição, que são enzimas que foram descobertas em bactérias. As bactérias usam normalmente essas enzimas para clivar DNA, onde o DNA não é bacteriano. Como assim, Rangel? Um vírus atacou a bactéria. O vírus introduziu o DNA dele no meio do DNA bacteriano. O que a bactéria faz? Marca o DNA dela, e aí quando o DNA exógeno entra ali, ela sabe que o DNA não marcado não é dela. A enzima vai lá e corta só aquele não marcado. Essa enzima é chamada de enzima de restrição. O ser humano conseguiu usar essa enzima de restrição e usá-la para cortes específicos. Como assim? Dá uma olhada aqui do lado aqui no desenho. Ó. EcoR1 e RIND3 são duas enzimas de restrições bem antigas. O que elas fazem? Cortam DNA em ciclos específicos. Quando a enzima EcoR1 encontra uma sequência como essa aqui, ó, sequência 5 linha, 3 linha, GAATTC, na sequência 3 linha, 5 linha, CTTAGG, AAG. O que acontece? A EcoR1 reconhece esse ponto e cliva e corta o DNA aqui, ó, separando AATT do TTAA da fita de baixo. Essa separação deixa o DNA afastado. E com isso você consegue incluir um outro DNA ali, por exemplo, inserir um DNA novo ali. Olha que bacana. Já a RIND3, o que ela faz? A clivagem dela ocorre com outro tipo de sítio, tá vendo? A sequência para ela reconhecer ó, é AAGCTT, no sentido 5 linha, 3 linha, no sentido 3 linha, 5 linha, TTCGAA. Encontrou essa sequência, a RIND3 corta, separa o DNA, cliva o DNA para você manipular como for necessário. Então, assim atuam as enzimas de restrição, que tem vários tipos diferentes. Tem umas que fazem cortes como a RIND3 e a EcoR1, deixando partes para serem coladas de novo. Tem outros que cortam em ponto cego. E aí você tem que, para você reencaixar o DNA, é um pouquinho mais complicado. Mas isso é um assunto mais específico aí para você aprofundar, caso queira. Então, as enzimas são ferramentas fundamentais na engenharia genética. Outra ferramenta importante, o uso de vetores. O que são vetores? São estruturas ou DNAs utilizados para você introduzir o DNA de interesse. Por exemplo, eu quero colocar um gene em um organismo vivo. Eu posso usar um vetor para isso. Que vetor pode ser esse? Um plasmídio bacteriano ou até mesmo um vírus. Como assim? Estou vendo aqui em azul tem um DNA circular, que é o plasmídio bacteriano. Eu posso cortá-lo com uma enzima de restrição, e quando eu corto, eu abro o plasmídio bacteriano. Pego o meu DNA de interesse, um gene humano, por exemplo, coloco o gene humano colado no plasmídio, usando uma DNA ligase, que vai ligar esse pedaço do DNA humano com esse pedaço do DNA do plasmídio bacteriano, e aí eu passo a ter um plasmídio recombinante. Um plasmídio bacteriano em azul com um pedaço do DNA humano, que pode ter um gene meu de interesse. Eu pego esse plasmídio bacteriano,
introduzo numa bactéria, a bactéria começa a produzir para mim a minha proteína de interesse. E com isso eu consegui manipular, introduzir na bactéria o meu gene importante. Beleza? Posso fazer com vírus também. Vírus tem uma estrutura chamada de transposon. O transposon tem na borda dele sequências de inserção do DNA no DNA de interesse nosso, no DNA humano, bacteriano, de um animal qualquer, ou de uma planta. O que você faz? Você pega o transposon do vírus, corta a parte do DNA ali de dentro, que tinha informação do vírus, joga lá fora, e coloca o seu DNA de interesse lá no transposon. Quando o vírus entrar na célula, ele vai enfiar o transposon no meio do DNA da célula. E ao enfiar o transposon no meio do DNA da célula, o seu gene de interesse vai entrar na célula de interesse também. Então, esses vetores levam o DNA até o ser que você está querendo modificar geneticamente. Beleza? Vetores são formas de você introduzir o DNA de interesse em outro ser vivo. Uma técnica bastante utilizada para você manipular geneticamente seres vivos. Chama-se reação de polimerização em cadeia, isso em português, né? A sigla é PCR. O PCR eu comparo com uma máquina de Xerox. Você tem um documento e uma folha de papel, e aí você precisa pegar esse documento aqui e fazer várias cópias dele. Várias cópias. O que você faz? Bota numa fotocopiadora, aperta o botãozinho, essa fotocopiadora vai tirar várias cópias do documento que você tinha de interesse. Várias cópias ali, copiando e fazendo cópias iguais à sua original, certo? O PCR tem um intuito parecido. O que você faz com o PCR? Dá uma acompanhada lá no slide comigo aqui. Ó. Aqui você tem um genoma, um DNA genômico, em cinza com um pedacinho azul, mas esse pedaço azul é o pedaço que você quer colocar, por exemplo, em outro DNA. Como assim, Rangel? Vamos olhar o slide de trás de novo? Esse aqui é o DNA humano. Esse é o plasmídio bacteriano. Eu vou fazer esse experimento, gente, sem conseguir olhar para os DNAs. DNA é microscópico e assim, nem no microscópio você consegue ver direito. Tem que ser um microscópio eletrônico de varredura e mesmo assim você não consegue perceber meia molécula. Para isso dar certo, o que é ideal? Que você tenha muitos plasmídios e muito DNA humano. Muito do azulzinho e muito desse laranjinha aqui, sei lá. Como é que eu consigo muito plasmídio bacteriano? Pego uma bactéria, boto para reproduzir durante a noite. De manhã eu vou ter mais de 1 milhão de bactérias. Extraio o plasmídio bacteriano delas e uso para minha técnica. E para eu ter um bando de DNA humano? Eu não vou pegar 1 milhão de células humanas. Vou pegar a célula humana, extrair o gene que me importa e aí aplicar e fazer o PCR. Peguei o DNA genômico humano. A esse DNA genômico eu aplico a técnica. O que vai acontecer? Presta atenção. O meu DNA-alvo, a minha sequência-alvo é só azul, tá? O cinza eu não quero só o azul. O que eu faço? Coloco o meu DNAzinho num aparelho que vai fazer para mim o PCR com insumos importantes para ele. O PCR ocorre em 3 etapas por ciclo. São vários ciclos repetitivos, chegam a ser 800 ciclos, onde 3 etapas vão ser respeitadas. A primeira etapa se chama desnaturação. Você vai pegar o DNA, colocar uma temperatura de aproximadamente 94, 98 graus Celsius. O DNA é dupla fita, não é? Esses tracinhos aqui no meio se chamam ligação de hidrogênio. E em temperaturas muito altas, as ligações de hidrogênio, elas desnaturam. Então você pegou o seu DNA, colocou em temperatura alta e promoveu a desnaturação do DNA, separando uma fita da outra. Logo depois você vai usar um pequeno iniciador para a formação da fita nova. Esse iniciador se chama primer. O primer é uma pequena sequência de nucleotídeos montada em laboratório a partir do seu DNA-alvo, que você vai utilizar para iniciar a formação do novo filamento. Então vamos lá. Pegou o teu DNA de interesse, DNA genômico, não cortei, peguei o DNA genômico inteiro. Aqueci, desnaturei. Com a desnaturação, separei as fitas. Segundo passo, anelamento. No anelamento, o primer vai se ligar ao seu DNA. Para isso, você usa uma temperatura específica, que vai de 37 graus a 60, 70 graus Celsius. Depende do primer que você usa e do DNA que você tem. Tá? Então, você vai ter que conhecer um pouquinho o DNA para fazer o experimento. Aí você vai botar o primer para se ligar ao sítio específico de construção. Segunda fase, anelamento. E na terceira fase,
você vai ter a extensão do novo filamento. A partir do primer, uma DNA polimerase chamada de Taq polimerase vai começar a formar a nova fita de DNA. Tanto do primer que estava aqui embaixo, ó, quanto do primer que estava aqui em cima. O que vai ter? O que você vai ter? Vai ter a formação de duas fitas novas. Da primeira fita original, você forma duas. Aí faz o novo ciclo. O novo ciclo também em 3 fases. Primeiro, desnatura, para separar o DNA. Depois, temperatura de anelamento, para juntar o primer à fita separada de DNA. E depois, temperatura de extensão, 72 graus Celsius mais ou menos, que faz, a partir do primer, a DNA polimerase, chamada de Taq polimerase, formar os filamentos novos. No primeiro ciclo, de um DNA você forma 2. No segundo, de 2, você forma 4. No terceiro, de 4, você forma 8. E isso é repetido até 800 vezes, formando para você na casa de milhares ou milhões de moléculas de DNA. Com o PCR, você consegue amplificar o número de cópias do gene ou da pedaço de DNA que você tem interesse. E aí você pode manipular de forma eficiente. Aqui está mostrando para a gente, ó, os componentes que você tem que usar para o PCR. O seu DNA de alvo, né, que você vai amplificar. Os iniciadores feitos em laboratório de nome primer. Nucleotídeos, para que serem colocados na nova fita de DNA. Tá? Taq polimerase é a enzima DNA polimerase, que faz a fita nova. Tampão porque enzimas dependem de condições ideais de funcionamento. Então, se variar o pH, a salinidade do meio, pode fazer a enzima parar de funcionar. Por isso o tampão é tão importante. E esse tubinho de PCR, chamado de Eppendorf, na verdade, é um tubinho pequenininho que você usa para fazer o experimento em solução aquosa. Beleza? Te lembro que são 3 fases por ciclo do PCR. A desnaturação, que quebra a ponte de hidrogênio, geralmente a 95 graus Celsius. O anelamento, para a junção de primer, tá aqui o primer sendo junto, ó, que vai de 37 a 70 graus de temperatura, 60 graus Celsius de temperatura. E a extensão, onde a Taq polimerase vai formar o DNA novo, que geralmente ocorre a 72 graus Celsius. Angel, como é que você fica fazendo essa mudança de temperatura? Fica em banho-maria com termômetro marcando? Hoje em dia não precisa, né? Existem aparelhos chamados de termocicladores que fazem essa variação de temperatura em tempos que você estima e programa direitinho. Ao final do processo, de uma molécula de DNA, você chega na casa de milhões. Beleza? Gente, e ferramentas agora para você introduzir o DNA que você quer no ser vivo. Por exemplo, eu fiz aquele plasmídio bacteriano recombinante. Eu montei um plasmídio bacteriano com DNA humano. Quero colocar esse plasmídio dentro de uma célula. O que eu faço? Tem algumas técnicas. Uma delas é dar um choque elétrico na célula. Eu coloco numa solução, dou um choque elétrico, abrem-se poros muito rápidos da membrana e o DNA consegue entrar. O nome do processo é eletroporação. Outra, biobalística. Você dá um tiro com balas de ouro, claro que não é uma bala grandona, são balas pequenininhas, que estão com o DNA grudado, que quando batem no tecido específico, abrem buracos na célula que permitem a entrada de DNA também. Você pode usar bactérias vetoras, bactérias que têm dentro delas plasmídios que vão ser inseridos em outras células. E aí, quando elas inserem o plasmídio delas, conseguem inserir o seu plasmídio que você montou em laboratório. Ou inocular diretamente mesmo. Em alguns casos, com agulha e seringa, claro, tamanhos absurdamente pequenos, você consegue injetar seu DNA de interesse naquela célula-alvo que você tem. Tá beleza, galera? Aqui eu paro com vocês a primeira parte da aula de biotecnologia. Ainda vão ter mais 2 ou 3 partes falando de outros processos na biotecnologia em si. Paramos com ferramenta para na próxima aula falar das técnicas utilizadas na biotecnologia, como, por exemplo, a tecnologia do DNA recombinante. Mas isso fica para aula 2 de biotecnologia. Valeu? Grande abraço, bons estudos, até mais. Não deixe de assistir as próximas não, tá?